Eu quero convidá-los para abrirem a Bíblia em Mateus capítulo 5, verso de número 4. Mateus 5, verso 4. Mateus 5, 4 diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós vamos meditar sobre o tema o choro que deságua em alegria eterna. Absolutamente, esta bem-aventurança contém o maior paradoxo do cristianismo. Poderíamos traduzir esta bem-aventurança assim: felizes os infelizes, felizes os que choram. Precisamos perguntar que espécie de tristeza é esta que pode desaguar em felicidade eterna. A palavra que Jesus Cristo propositadamente usou para chorar significa lamentar, prantear por um morto, entristecer-se com uma profunda tristeza que toma todo o ser, de tal maneira que essa tristeza não pode ser ocultada. Uma das maiores autoridades nesta área linguística, Dr. William Barclay, disse que a palavra que Jesus usou é a mais forte palavra na língua grega para denotar dor e sofrimento. É a palavra que se usa, por exemplo, para descrever a dor pela morte de um ente querido. Foi a palavra que a Septuaginta usou para descrever, por exemplo, o choro, o lamento e a dor de Jacó, quando ele foi informado pelos seus irmãos da morte de José. Embora a informação não fosse falsa, mas ele chorou 20 anos o luto de seu filho. E a palavra é esta palavra que aparece aqui. Precisamos entender que nem todos os que choram são felizes e também nem todos os que choram serão consolados. Se isso é fato, precisamos perguntar: que tipo de choro Jesus está mencionando aqui nessa bem-aventurança? Que tipo de choro? Você sabe que nós choramos por várias razões. Nós choramos pelo luto, nós choramos pela dor física, nós choramos pela perda, nós choramos pela decepção, nós choramos pelo desespero, nós choramos pela saudade, nós choramos de condolência, nós choramos pela solidão, nós choramos por depressão, nós choramos por amor. Mas que tipo de choro é esse que Jesus está mencionando aqui? É sobre isso que vamos tratar nesta noite. Em primeiro lugar, vamos ver o que é que esse choro não significa. Esse choro não significa um choro carnal. Há muitas pessoas que choram por aquilo que não deveriam chorar, que lamentam por aquilo que não deveriam lamentar, que se entristecem por aquilo que não deveriam se entristecer. Nós lemos, por exemplo, que Aminon, filho de Davi, entristeceu-se, chorou e lamentou, porque ele estava sentindo uma paixão doentia, patológica, perigosa, desastrosa pela sua irmã Tamar. E enquanto não possuiu a sua irmã para sentir por ela desprezo e nojo, ele não parou de chorar. Esse é um choro carnal. Lemos na Bíblia, por exemplo, que Acabe se assenta e chora porque queria possuir indebitamente a vinha de Nabote. E ele chora, e ele lamenta. E esse é um choro que jamais deveria estar presente na vida do cristão. Nós lemos na Bíblia que Faraó lamentou ter deixado o povo de Deus sair do cativeiro. Ele se arrependeu de ter se arrependido. E esse não é o choro que Jesus certamente está falando aqui. Segundo lugar, o choro que Jesus está mencionando aqui não é o choro do remorso. A Bíblia fala que Judas lamenta, mas o choro de Judas não foi o choro do arrependimento, mas do remorso. Judas viu o seu pecado, Judas se entristeceu pelo seu pecado, Judas confessou o seu pecado, Judas justificou a Jesus dizendo que ele era inocente, Judas declara graficamente que tinha traído o sangue inocente.
Judas fez restituição do seu erro, devolvendo as 30 moedas de prata. No entanto, Judas está no inferno, porque o seu choro foi choro de remorso e não choro de arrependimento. O que nos deixa, às vezes, preocupados é que parece-nos que Judas parece ter feito muito mais do que muitos fazem hoje. Judas confessou, Judas restituiu, sua consciência o acusou de ter adquirido aquele dinheiro de forma vil, mas Judas não chorou pelo pecado com as lágrimas do arrependimento. Ele não se voltou para Deus. Ele não encontrou cura para suas lágrimas, porque ele apenas sentiu o peso do pecado, mas não recorreu ao perdão e à graça divina. Esse não é o choro de que Jesus está falando aqui. Terceiro lugar, o choro que Jesus está tratando aqui também não é o choro do medo das consequências do pecado. Tem muita gente que chora, não pelo pecado, mas pelas consequências do pecado. Por exemplo, a Bíblia nos informa de Caim. Caim matou seu irmão Abel, e Deus então confronta Caim. Caim, onde está o teu irmão Abel? E ele tenta fugir, dizendo, porventura sou eu guardador do meu irmão? E Deus então o confronta, o sangue do teu irmão clama aos céus, andarás perambulante, maldito sobre a terra. E ele chora, não pelo pecado, ao ponto dele dizer, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Ele está chorando não por convicção de pecado, não porque matou o seu irmão, ele está chorando por causa do castigo que ele vai sofrer. Esse não é o choro verdadeiro, esse não é o choro do arrependimento, este é o choro do ladrão, que é apanhado no flagrante do seu roubo, e chora porque foi apanhado, e não pela ofensa praticada. Quarto lugar, o choro que Jesus está mencionando aqui, não é o choro externo ou teatral. A Bíblia fala, por exemplo, dos fariseus, que mostravam-se contristados e desfiguravam a face com o fim de parecer aos homens que jejuavam. É aquela tristeza externa, aquela tristeza de teatro, é aquela tristeza do impressionismo, é aquela tristeza da fachada, é aquela tristeza que apenas quer revelar aos homens um sentimento que não está refletido no coração. Os olhos estão molhados, mas o coração está seco. Os olhos estão umedecidos, mas o coração está endurecido. Não é esse o choro que Jesus está mencionando aqui. Então vamos ao segundo ponto. O que é que esse choro significa? O que significa bem-aventurados os que choram? Precisamos entender, irmãos, que esse choro é o choro espontâneo, produzido por profunda convicção de pecado. É aquela pessoa que chora não a perda de algo material apenas, mas é aquele que chora pela perda da pureza. É aquela mulher que vai aos pés do Senhor Jesus e chora aos seus pés e lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, de tal maneira que aquela mulher tem nas suas vestes, na sua atitude, há uma postura de arrependimento. Ela veio com unguento nas suas mãos, ela vem com amor em seu coração, e ela vem com lágrimas em seus olhos. Como é que deve ser esse choro? Esse choro é o choro que nós chamaríamos do choro espiritual. Se vocês perceberem, Davi mostra para nós o que significa isso. Quando Davi pecou, adulterando com Batseba, mandando matar o marido de Batseba, escondendo aquele terrível pecado no seu coração, ele foi confrontado pelo profeta de Deus. E diz a Bíblia que no momento que ele foi confrontado pelo profeta de Deus, ele disse, pequei. E agora ele escreve o salmo de confissão e diz, o meu pecado está sempre diante de mim.
Veja que Deus falara com ele pelo profeta que a partir daquele dia a espada não se apartaria da sua casa. Mas na confissão dele, ele não diz, a espada está sempre diante de mim, o castigo está sempre diante de mim, a ofensa está sempre diante de mim. Ele não diz isso, ele diz, o meu pecado está sempre diante de mim. Ele chora mais pelo pecado do que pela consequência do pecado. Esse é o choro de que Jesus está tratando. Por que nós devemos chorar, irmãos? Pelo pecado. Primeiro, devemos chorar pelo pecado porque ele é um ato de hostilidade e inimizade contra Deus. Eu gostaria e anseio por isso que o Espírito Santo de Deus trabalhe na minha vida e na sua vida nesta noite. Enquanto nesta semana lia, orava e preparava esta mensagem, eu clamava a Deus para que Deus pudesse nos dar uma compreensão bíblica do que significa pecado aos olhos de Deus. Nós não poderemos ser cristãos verdadeiros se nós não entendermos que o pecado é uma resistência ao Espírito Santo de Deus. O pecado é contrário à natureza de Deus. O pecado é contrário à vontade de Deus. A palavra hebraica para o pecado é rebelião. Rebelião. Quem peca está lutando contra Deus, afrontando a Deus, insultando a Deus. Esse é o significado do pecado na Bíblia. Mais do que isso, por que nós devemos chorar pelo pecado? Porque o pecado é um ato consumado de ingratidão a Deus. Deus enviou-nos o seu Filho para remir-nos do pecado. Deus enviou-nos o seu Espírito para consolar-nos nas nossas angústias. Quando nós pecamos, portanto, nós estamos pecando contra o sangue de Cristo, nós estamos pecando contra a graça de Deus, nós estamos pecando contra a ação de Deus em nós. Deixa eu lhes dizer algo forte. Pecar contra o amor de Deus é pior do que o pecado dos demônios. Abra os seus ouvidos para isso. Pecar contra o amor de Deus é pior do que o pecado dos demônios. Porque aos demônios, jamais foi oferecida a graça de Deus. Eles caíram e foram lançados num estado de condenação eterna. Não há redenção para os demônios. Não há graça para os demônios. Nós caímos e Deus ofereceu-nos a sua graça. E quando nós escolhemos pecar e deliberadamente pecamos, nós estamos pecando contra a graça de Deus que nos foi oferecida. Pecamos contra aquele que morreu por nós. Pecamos contra aquele que habita em nós. Por que nós devemos chorar pelo pecado? Nós devemos chorar pelo pecado, queridos, porque o pecado nos priva das coisas mais excelentes. O que é que pode existir de mais excelente senão ter intimidade com Deus? O que é a vida eterna? Jesus diz que a vida eterna é conhecer a Deus, é ter intimidade com Deus. É por isso que a Bíblia diz que na presença de Deus tem plenitude e alegria. Meu amado irmão, você pode ter dinheiro, você pode morar no apartamento de cobertura mais luxuoso de Vitória, você pode ter a conta bancária mais poupuda deste estado, deste país, você pode ser a pessoa mais famosa deste país. Se você não tiver intimidade com Deus, a sua alma é seca e o seu coração é vazio. Portanto, a maior e a mais sublime e a mais excelente dádiva de Deus para nós é a comunhão com Ele. E o pecado nos priva desta bênção superlativa. Por isso, quando alguém chora pelo seu pecado, ele não chora apenas pela volta da bênção, ele chora pela volta de Deus. Porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Foi por isso que quando Deus se apresentou a Moisés, disse: Moisés, eu vou mandar o meu anjo ir com vocês, eu não irei no meio de vocês, porque sois um povo de dura cerviz. E diz a Bíblia que Moisés e o povo começam a lamentar e a chorar. E Moisés disse: Deus, se tu não fores conosco, não nos faças subir desta terra. E o povo começou a chorar e a lamentar, sabe por quê? Porque a maior necessidade deles era da presença de Deus. A maior necessidade nossa é da presença de Deus. É por isso que temos que chorar pelo pecado. Porque o pecado nos priva da intimidade de Deus. Por que devemos chorar, irmãos? Nós devemos chorar pelo nosso próprio pecado. Deixa eu lhes dizer algo forte outra vez. O pecado
nos faz pior do que uma serpente. Sabem por quê? A serpente não tem nada dentro dela senão o veneno que o próprio Deus colocou dentro dela. E o veneno é medicinal. Mas o pecado, o pecador, tem dentro de si o que o diabo pôs dentro dele. Pedro perguntou para Ananias: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para mentires ao Espírito Santo de Deus? O pecado nos torna pior do que a serpente, porque o veneno que está na serpente foi Deus quem colocou, e o pecado que está dentro de nós, tantas vezes inoculado na nossa vida, é inoculado pelo próprio diabo, para nós vivermos na contramão da vontade de Deus. O que é que se opõe a esse pecado? Ou melhor, o que é que se opõe a esse choro pelo pecado? Senão a dureza do nosso próprio coração. Dureza do nosso coração. Amados irmãos, eu olho para a Bíblia e vejo tantos homens chorando pelo seu pecado. Tanta gente em lágrimas. Como o apóstolo Paulo dizendo: desventurado homem que eu sou. Quantas vezes, queridos, você tem chorado como Pedro amargamente, porque negou o seu Senhor, com a sua vida, com o seu exemplo, com o seu testemunho. A Bíblia diz que nós não podemos ter o coração duro. Nós não podemos ter o coração insensível. Coração insensível é igual você ver uma chuva em cima de uma pedra. A chuva não tem função nenhuma. Bate e escorre. Quando o coração está duro, nós pisamos na graça de Deus. Nós jogamos para fora a manifestação terna e doce da graça de Deus. E passamos a deleitar-nos naquilo que Deus abomina. Vocês sabiam que aqueles que estão no inferno não se deleitam mais no pecado? Aqueles que se deleitam no pecado são piores do que aqueles que estão no inferno, porque aqueles que estão no inferno não se deleitam no pecado. Por que deveríamos chorar, irmãos? Deveríamos chorar também pelos pecados dos outros? Às vezes nós não choramos nem pelo nosso. Sabe, irmãos, talvez um dos grandes problemas do cristianismo no século 21 é que nós estamos vivendo um cristianismo de insensibilidade. Nós não ficamos chocados mais. Nós não ficamos inconformados mais. Nós perdemos a capacidade de chorar. Nós perdemos a capacidade de nos entristecermos. Nós estamos como a igreja de Corinto, que Paulo exorta: não chegastes a lamentar diante do pecado do seu meio. Não choramos pelo nome de Deus ser escarnecido, não choramos porque a família está sofrendo abalos tão grandes, não choramos porque a igreja está perdendo a perspectiva do que é ser um povo santo, não choramos porque os escândalos surgem no meio da congregação, não choramos mais. Deveríamos chorar pela frieza, deveríamos chorar pela falta de choro. Mas eu pergunto a você, quais deveriam ser os motivos que deveriam levar a igreja ao choro? Primeiro, sabe por quê? Porque quando você chora pelo pecado, isso é uma evidência da graça de Deus na sua vida. Uma criança quando nasce chorando. E se não chora, o médico já fica preocupado. A evidência de quem nasceu de novo é a capacidade de chorar. O choro do arrependimento. A lágrima do quebrantamento. O choro pelo pecado, querido irmão, à luz das Escrituras, ele é precioso. Sabe por quê? Porque ninguém pode entrar no céu sem passar por essa experiência de chorar pelo seu pecado. A Bíblia diz que há júbilo diante de Deus por um pecador que se arrepende. E o arrependimento significa chorar pelo pecado. A Bíblia nos fala de Jacó, que prevaleceu com Deus e com os homens. Por que prevaleceu? Oséias 12:4 nos informa que Jacó luta com o anjo, mas com lágrimas, pedindo mercê, misericórdia. As lágrimas não derretem apenas o nosso coração, as lágrimas derretem o próprio coração de Deus. Sabe, queridos, nós devemos chorar agora, porque o choro agora previne do choro tarde demais. A Bíblia diz que o inferno é um lugar de choro. Choro e ranger de dentes. Mas agora a Bíblia diz que Deus recolhe o choro do seu povo num odre santo. E a Bíblia diz que este odre está se enchendo. E as lágrimas do povo de Deus são joias preciosas na presença de Deus. Agora a Bíblia diz: ai de vós os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar.
Ai de vós, aqueles que buscam apenas o conforto, as delícias, os prazeres, as festanças, e não param para avaliar o próprio coração e chorar pelo seu próprio pecado. Agora o choro é como chuva de primavera, mas se não chorarmos agora, iremos chorar tarde demais. Eu vou lhe dizer que é melhor derramar lágrimas de arrependimento do que lágrimas de remorso. Aquele que chora agora, Jesus disse, esse é bem-aventurado, mas aquele que chora tarde demais é amaldiçoado, porque o inferno é lugar de choro e ranger de dentes. Querido irmão, o choro pelo pecado tem alguns obstáculos, eu queria destacar alguns obstáculos que podem impedir você de chorar. Talvez você esteja enfrentando alguns desses obstáculos na sua vida. Talvez o seu coração está duro e os seus olhos estão secos. Talvez a sua vida é como chuva sobre uma pedra que não amolece. Então, quais são esses obstáculos ao verdadeiro choro? Primeiro, é o amor ao pecado. Um pai da igreja disse que o amor ao pecado é pior do que a prática do pecado. Algumas pessoas pecam não programadamente. Gálatas 6:1 diz que nós deveríamos estar acautelados para não sermos surpreendidos por alguma falta. Mas quando se ama o pecado, isso é pior que a prática dele. Tenha cuidado, querido, muito cuidado com a doçura do veneno. O pecado é maligníssimo. Há uma semente de morte em cada pecado. O inferno está presente em cada pecado, porque o salário do pecado é a morte. E amar o pecado significa amar a morte e a condenação eterna. Segunda coisa, sabe o que está impedindo às vezes o choro pelo pecado? É o desespero pelo pecado. Preste atenção nisso, é muito importante entender. Não há nada mais sutil, perigoso, do que o desespero. Sabe o que significa desespero? O desespero é fruto do coração enganoso e da mentira de Satanás. O desespero afronta Deus, subestima o sangue de Cristo e rejeita a graça e destrói a alma. O que é o desespero? O desespero é quando o pecador transgride a palavra de Deus, a lei de Deus, e ele diz para si mesmo, não tem jeito, não tem mais saída, não tem mais uma solução para mim, não dá mais, eu não tenho mais saída, estou perdido, estou arruinado. E a pessoa então entra num fosso, ou se lança à própria destruição. O desespero significa o seguinte, eu apresentar a mim mesmo a Deus como um carrasco, um juiz carrasco, sem clemência, sem misericórdia. Foi o desespero que levou Judas ao suicídio. Não o seu pecado, o desespero. Porque se ele tivesse se arrependido e se voltado para Deus, a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Não há poço tão fundo que você tenha caído, em que a misericórdia de Deus não seja mais profunda. Não há pecado tão grande que Deus não possa lhe perdoar, se você, quebrantado, arrependido, buscar as portas da misericórdia. Eu preciso lhe dizer, e a Bíblia diz, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então, amado, jamais entregue o seu coração ao desespero, porque Deus tem prazer na misericórdia e é rico em perdoar. Sabe outra coisa que pode endurecer o coração e impedir você de chorar pelo pecado? É a presunção da misericórdia. Isso é muito perigoso, preste atenção nisso. Tem gente que não chora agora pelo pecado, porque está falsamente confiando na misericórdia de Deus. Dizendo o seguinte, Deus é tão misericordioso. Quando eu chegar lá no céu, Deus vai ter compaixão de mim, porque Deus é misericordioso. Isso é um grande laço e um grande risco. Sabe por quê? Primeiro, Deus é misericordioso mesmo. Mas Deus não é misericordioso com você na prática do seu pecado. Deus é misericordioso com você quando lhe exorta, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Cuidado, querido. Cuidado, meu amigo.
para você não entrar pelo caminho da presunção da misericórdia. Deus não é misericordioso para aquele que continua no seu pecado. Muitos dirão e dizem, está escrito na Bíblia, lá em 2 Pedro 3,9, onde está o Deus do juízo? Eu peco e escapo. Você conhece tanta gente que vive uma vida de transgressão? Está indo tudo bem com ele. Ele não perdeu o emprego, ele está prosperando, o nome dele sai nas páginas dos jornais, ele é aplaudido, e você diz, está aí, ó. Onde está o Deus do juízo? Eu vou lhe dizer uma coisa, Deus não acerta a conta conosco todas as vezes que nós pecamos, não. Deus não vai atrás de você para flagrar você no ato do seu pecado, para lhe quebrar, não. Mas a Bíblia diz que aquele que muitas vezes é exortado e endurece a sua cerviz, ele é quebrado repentinamente, sem que haja cura. Por isso, muito cuidado, para não procrastinar, não adiar uma vida no pecado, pensando que no final as coisas vão dar tudo certo. A Bíblia diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Mas irmãos, eu quero olhar agora o último ponto desta mensagem, que é o consolo, a promessa. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Louvado seja Deus por esta promessa. Cristianismo não é morbidez, não, irmãos. Não é. Cristianismo não é a religião da cara triste, do rosto amargurado, da alma enlutada. Cristianismo é a religião da alegria, da felicidade. Jesus diz que muito feliz é aquele que chora, porque eles serão consolados. O choro precede o conforto, assim como a limpeza da ferida precede a cura. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é diametralmente oposto do diabo, como a luz é oposta das trevas. Deus guarda o melhor vinho para depois, para o fim. O diabo faz o contrário. O diabo mostra primeiro o bom vinho. O diabo olha para você e pinta o pecado de forma colorida, bonita, gostosa, apetitosa. O diabo vende para você uma propaganda enganosa. O pecado é deleitoso, há prazer no pecado, há felicidade no pecado. E de repente você começa a cobiçar o pecado, porque ele é bonito, porque ele é atraente, porque ele é gostoso, porque ele dá prazer. O diabo, na linguagem de Apocalipse 9, primeiro ele aparece para você com coroa de ouro, logo depois ele aparece para você com dentes de leão. Ele chegou para Judas e disse, Judas, 30 moedas, dá para você comprar um campo, dá para você comprar um terreno. Esse Messias seu aí está indo para a cruz, ele vai morrer, e você, o que vai fazer da vida? Garanta logo a sua estabilidade financeira, Judas! E depois? Quantas pessoas vendendo a alma, quantas pessoas vendendo a consciência, quantas pessoas negociando valores, quantas pessoas fazendo coisas absolutamente contrárias aos princípios de Deus para ganhar vantagens imediatas, e depois? Como é que você vai conviver com a sua consciência? Como é que você vai conviver com Deus? Como é que você vai comparecer diante do tribunal de Deus? Jesus faz o contrário. Chore agora, porque eu vou dar para você uma consolação eterna. Mas o diabo diz, aproveite a vida, ria bastante, celebre bastante, fuja da tristeza, fuja de você se entristecer com o seu pecado, aproveite todas as taças dos prazeres, depois ele lhe pagará com o inferno. Cuidado! Consolação, as lágrimas do arrependimento não são lágrimas perdidas, mas são sementes do conforto. A Bíblia diz, aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Jesus diz que a vossa tristeza se converterá em alegria, e esta alegria jamais será tirada de nós. O conforto que Jesus oferece é poderoso. A alegria do Senhor será a nossa força. A alegria de Deus, diz o apóstolo Pedro, é uma alegria indizível e cheia de glória. Louvado seja o Senhor. Esta alegria, esta consolação, coexiste com a sua própria dor. Por isso a Bíblia diz que nós podemos nos exultar, mesmo diante da tribulação. E eu termino mostrando para você que se nós temos consolo e conforto agora, nós teremos um conforto pleno, completo e total quando as cortinas fecharem para o balanço final. Muitas pessoas cristãs vivem tristes,
Não porque não haja consolo, mas à luz do Salmo 77, verso 2, é porque se recusam a serem consoladas. Mas há uma abundância de consolo para o povo de Deus. Senão vejamos, a Bíblia diz que a vida cristã, que se desdobrará por toda eternidade no céu, é comparado com uma festa. Uma festa. E vamos ver 6 características dessa festa. Primeiro, o dono desta festa é Deus. Esta festa é a festa das bodas do Filho de Deus. É a festa do casamento do Rei dos Reis. Já pensaram na magnificência e na glória desta festa? Segundo lugar, esta festa será incomparável em termos de alegria e provisão. De vez em quando a gente vai em algumas festas que a gente fica encantado com os enfeites, com as mesas, com os quitutes, com as iguarias, quanta coisa boa, quanta coisa deliciosa. Você pode imaginar como é que vai ser o banquete de Deus? As iguarias de Deus. A Bíblia diz que quem comer dessas iguarias nunca mais vai ter fome. Quem beber destas delícias de Deus nunca mais vai ter sede. Terceiro lugar, esta festa será incomparável em termos da companhia dos convidados. Quem vai estar lá? Os anjos, os querubins, os serafins, os remidos, todos. A incontável assembleia dos santos, uma família, um rebanho, o povo de Deus, de todos os tempos, de todos os lugares. Quarto lugar, esta festa será incomparável em termos de música. Como é bom a música, não é verdade? Como a música alegra o ambiente. Quando a Bíblia nos fala sobre essa música da festa, é algo tão magnífico. Magnífico. Vão compor esses corais, os anjos, os santos, os remidos. E diz a Bíblia que além da igreja, dos anjos, o próprio cosmos, alcançado pela redenção, estará celebrando e exaltando aquele que está no trono e ao Cordeiro. Já imaginaram a glória desta música, a majestade desta música, que vai ecoar em todo o cosmos, em todo o universo, enchendo os céus e a terra? Essa será a festa. Mas em quinto lugar, essa festa será incomparável em termos do lugar onde será celebrada. Não vai ser um salão regiamente adornado, contratado para uma noite, para um evento. Esta festa dar-se-á no paraíso de Deus, na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, com ruas cuja praça é de ouro puro, com os muros de jaspes luzentes, cujas portas são pérolas, cuja luminosidade é o próprio resplendor da glória do Cordeiro de Deus. É lá que vai ser essa festa. Finalmente, esta festa será incomparável pela sua duração. Esta festa não terá fim, ela nunca vai acabar. Quem se assentar na mesa daquele banquete, nunca vai ter o desgosto de dizer, acabou. Louvado seja Deus. É uma festa que vai perdurar para sempre. E você estará lá, se você chora hoje pelo seu pecado, com vestes alvas, assentado em tronos, na companhia dos santos, reinando com o Rei da Glória para sempre. Eu pergunto a você, as lágrimas do arrependimento têm rolado em sua face? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Deus quer que você chore, porque Deus quer que você seja consolado.